Olha, o IPCA teve uma variação de 0,33%, segundo dados do IBGE divulgados hoje. Vamos ver os números aqui no telão dos números do IPCA. A gente confere aqui, portanto, olha, essa variação de 0,33%, dezembro de 2025, houve também 33, janeiro 0,16. Acumulado em 12 meses, 4,44%, né? O índice de janeiro foi puxado pelo setor de transportes, com uma variação de 0,60% e o maior impacto no resultado do mês de 0,12 pontos percentuais. Nesses grupos, os destaques foram a alta de 2,14% nos combustíveis, como a gente vê aqui, ônibus urbanos 5,4%, comunicação 0,82%, habitação houve uma queda de 0,11% e vestuário 0,25%. Portanto, no mês de janeiro, né? É até natural isso aqui do vestuário, porque o pessoal compra mais roupa, tal, no mês de dezembro, né? Que é período de festa. Sobre esses números que acabamos de ver, nós conversamos com o Josias Bento, especialista em investimentos e sócio da GT Capital, a quem eu agradeço pela presença aqui no SBT News. Muito boa noite, querido. Olá, Leandro, muito boa noite. Boa noite a toda a nossa audiência. Prazer estar aqui falando com vocês. Prazer todo nosso. A pergunta que fica é o seguinte: com essa variação pode comprometer uma derrubada na queda de juros lá para frente? Qual a sua avaliação? Não, ela não tem uma força tão grande, né, para dar uma derrubada. Foi um janeiro melhor do que o janeiro de 2025, para a gente fazer uma avaliação ano contra ano, enfim. Então, a gente já vê uma inflação já em desaceleração. Foi apenas alguns pontos ali, muito cirúrgicos, né, principalmente a parte dos combustíveis, que logo no final de janeiro a gente já viu uma retração nisso tudo. O IPCA do mês não conseguiu comportar, mas em fevereiro a gente já vai ver uma diminuição no preço dos combustíveis, né? E também a inflação de serviços, que não está nessa conta, mas ela já vem recuando também. Então, são esses os pontos que o Banco Central ele olha para ver se vai manter os juros ou ele vai derrubar lá em março agora desse ano. E a princípio, né, tá tudo em linha com o que o mercado estava esperando, né? O mercado esperava uma inflação de 0,32, veio 0,33, então nada muito diferente. O senhor vê algum risco de alta de preço daqui para frente? Não tem muitos riscos, porque o Brasil, a gente veio de uma boa safra em 2025, que seria algo que poderia acelerar um pouco mais, né, a inflação, nesse período de entre safra agora, de janeiro até abril, por exemplo, a gente não vê esse risco na parte de alimentos e bebidas. A parte de transportes, o grande vilão poderia ser os combustíveis. A gente já viu que teve o sinal dos combustíveis baixarem no final de janeiro. Passagens aéreas também não tende a crescer tanto assim nesses próximos 3 meses. Então, a parte de inflação, ela já está mostrando uma desaceleração muito forte, né? E aí a gente já vê que o Banco Central cortar os juros em março já está na conta. O que pode acontecer de a gente ter uma inflação muito acima é a gente ver o dólar muito para cima nesses próximos 2 meses, que eu acho muito difícil disso acontecer, né? O dólar já vem arrefecendo já há um longo tempo. Até porque está havendo uma queda no dólar, né? O valor do dólar vem caindo, né? Apesar de que a gente não sabe do cenário internacional, né? O que pode acontecer lá fora que pode impactar o dólar também aqui, né? Exatamente, exatamente. O cenário que mais a gente corre o risco, né, é o cenário internacional, é o meio geopolítico, né, que reflete muito nos países emergentes. Um lado de margem que a gente tem, de fator positivo, é os Estados Unidos já cortou 3 vezes os juros em 2025 e tem uma tendência de cortar ali em maio ou junho também. Então, o risco dos outros países já vem baixando muito. E o Brasil, a gente está com essa taxa de juros de 2 dígitos, por exemplo, há mais de 4 anos. Então já está na hora de a gente olhar para o nosso país aqui no nosso cenário doméstico, né, e ver os juros caindo, né? A gente viu a inadimplência das famílias já vem caindo também, enfim. Então a gente já consegue olhar uma luz no fim do túnel para ter uma política monetária um pouco mais frouxa.
Agora, Josias, com a taxa de juros a 15%, qual o seu conselho para quem pretende financiar uma casa ou financiar um carro? Com a taxa nesses patamares, né, o conselho seria segurar um pouco, né, já que conseguiu segurar até agora, né, é uma taxa muito elevada, 15%, vai ter um custo efetivo total de 16, 17% muitas vezes, para fazer um financiamento de imobiliário muito maior, né? Porque é 35 anos, 40 anos para financiar. Então, carregar uma taxa tão alta assim por muito tempo, não faz muito sentido, né? Então, é melhor segurar um pouquinho mais. Se puder esperar até a metade do ano, já vai ter um alívio muito grande em relação à taxa de juros. Ou até depois das eleições, já que até lá a gente pode ter uma oscilação aí do dólar? Ah, com certeza. Quanto mais tempo a gente esperar para cair essa taxa de juros, melhor. Até uns 12%, 12,5%, faz diferença tu aguardar em relação ao financiamento imobiliário. Depois disso, a diferença entre o financiamento imobiliário dos juros cobrado pelo banco com a Selic, ela não muda tanto assim, mas até uns 12%, ainda o spread bancário, ele faz sentido a gente aguardar. Josias Bento, muito obrigado, viu, pela participação aqui no News Noite de hoje. Uma boa noite e até a próxima. Uma boa noite, até a próxima. Obrigado.